E vamos para mais um vídeo sobre congelamento de óvulos. O outro vídeo que eu fiz contando os meus motivos, o que me levou a fazer o congelamento dos óvulos, gerou uma série de dúvidas. E como esse é um universo que não é muito comum a muitas pessoas, fala-se pouco sobre isso. Até que mesmo no YouTube a gente não tem muita informação sobre os processos do congelamento, quanto custa, como que é, e os medicamentos, o passo a passo, o que pode acontecer dando certo, o que pode acontecer dando errado. Então eu resolvi gravar esse vídeo para tirar todas as dúvidas que surgiram no vídeo anterior. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre o congelamento dos óvulos, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir. Lá tem todas as informações de o que me levou a fazer o congelamento dos óvulos, quais foram os profissionais que eu escolhi para me acompanhar e quais são os passos que eu segui para chegar até aqui, tá? Eu tô aqui com o meu computador porque eu anotei as principais dúvidas de vocês pra gente ir conversando e eu tirando, não passar por nenhuma, não esquecer nenhuma dúvida, tá? Então, eu acho que primeiro é muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre a possibilidade do congelamento, porque não se fala abertamente sobre isso. A gente acaba indo ano após ano no ginecologista, fazendo os nossos exames de rotina, fazendo o nosso preventivo, e nunca é questionado pra gente, olha, você pensa em engravidar em algum momento? É por agora? Não é? Porque a gente tem que preservar a sua fertilidade, a gente tem que investigar como que tá a sua saúde reprodutiva, que se não for seus planos de ter um filho agora, tudo bem, mas a gente tem que ver como que tá o seu cenário, para ver se você realmente tem aí um tempo a mais para não ter um filho, ou se, opa, pera lá, às vezes a sua reserva não lhe permite esperar muito tempo, talvez a gente tenha que mudar alguns planos de antecipar essa maternidade, antecipar essa gestação, ou entrar com o congelamento dos óvulos. Então, por isso que, quando eu optei por fazer o congelamento dos óvulos, eu falei, eu vou abrir isso para todo mundo, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, porque muitas pessoas não sabem. E eu vejo muitas mulheres chegando no meu consultório com 39, 40, 42 anos que decidiram engravidar nesse momento e está tudo bem, só que nunca foi falado para ela, nunca foi levada essa possibilidade do congelamento dos óvulos, nunca foi falado que se ela esperasse para engravidar aos 40 anos, ela pudesse ter alguma dificuldade. E aí elas ficam sem chão e precisam enfrentar a infertilidade já com o peso da idade, que é um peso que se coloca, que sim, ele existe. A idade, ela é um fator muito determinante para a nossa fertilidade, porém não é o único. Então, eu, Karina, optei por fazer o congelamento dos óvulos, porque eu não tenho parceiro agora, mas eu quero ter uma família, então eu vou congelar para que eu tenha essa, eu costumo falar que será a minha reserva de esperança. Pode ser que no futuro eu use, pode ser que não, eu não sei, mas eu quero ter essa reserva de esperança para que agora eu viva tranquila, para que quando aparecer algum parceiro, a gente consiga curtir esse início de relação sem essa pressão da minha idade, do meu relógio biológico, de que tem que dar certo porque eu quero ter uma família. Não, a minha reservinha vai estar lá, a minha reserva de esperança vai estar lá me esperando. E se acontecer hoje eu tô com 36 anos, acontecer de eu só engravidar aos 40, 41, eu tenho aquela minha reservinha lá, que eu fiz com 35, com 36 anos, e que me dá essa paz, me traz essa certa segurança, né? Não é garantia de que, porque eu congelei os meus óvulos, eu terei uma gestação futura, eu vou ter um bebê, mas é um passinho a mais que a gente dá para isso, né? E aí, o que acontece? Que algumas pessoas vieram falar. Nossa, mas eu tenho medo do julgamento das outras pessoas, eu tenho medo do que os outros vão pensar, porque, poxa, eu tô com que seja 33, 35, 37, 40 anos, aí eu sou a solteirona, aí eu vou ser a desesperada por ter um filho, por tá fazendo todo esse processo de congelamento, e, gente, não é um tiro de misericórdia, de assim, nossa, é a minha última alternativa na vida. Não, é planejamento. O congelamento dos óvulos é isso, é planejamento. Porque ele não é só para quem está solteira. Ele serve também para quem está solteira, mas serve para aquela mulher que está casada e que agora não quer ter filho, que está com outro projeto, que está com outra prioridade nesse momento, mas que sabe que sim, em algum momento pretende ter filhos. Para mulheres que irão passar por algum tratamento, por exemplo, tratamento de quimioterapia, tratamento de um câncer, que pode sim diminuir muito a reserva ovariana. Então essas mulheres também são orientadas a fazer o congelamento dos óvulos. Então não encarem isso como desespero, como a última alternativa. Muito pelo contrário, deve ser a nossa primeira alternativa, para que a gente tenha paz no coração e sim, que a gente tenha essa autonomia da gente engravidar quando a gente achar que é o melhor pra gente, não quando a sociedade fala que é o momento ideal.
E aí, como eu falei antes, o congelamento dos óvulos, ele surgiu para ajudar as mulheres que faziam tratamento de câncer. Que a quimioterapia, ela, claro que agora, cada vez a quimioterapia está ficando uma terapia mais específica, mais objetiva. Porém, ainda assim, ela acaba afetando muitas células do corpo todo. E aí, os nossos óvulos, os nossos folículos eram prejudicados com isso. Então, o congelamento dos óvulos surgiu para isso. A mulher, antes de fazer as sessões de quimioterapia, ela congelava os seus óvulos para preservar sua fertilidade e depois ela ia para o tratamento de câncer. Eu até tive em consultório uma paciente, quando ela veio comigo, eu acredito que ela tinha 27 anos. E ela teve que fazer tratamento de câncer, tudo, com 15 e 16 anos. E aí, na época, ninguém avisou isso pra ela e tudo. Então, com 27 anos, ela tinha uma baixíssima reserva ovariana. Só que não estava nos planos dela engravidar naquele momento. Ela estava estudando para concurso, ela tinha um planejamento profissional dela, que ela queria primeiro cumprir esse planejamento para depois começar a jornada da maternidade. E então ela fez o congelamento dela mesmo com baixa reserva ovariana, ela fez o congelamento com uns 27 anos, e ela estava numa relação tudo, só que não estava nos planos dele engravidar agora. Então ela fez o congelamento também. E aí, gente, como que funciona o processo? O primeiro passo para o congelamento dos óvulos é a gente avaliar a sua reserva ovariana. E tem duas formas da gente avaliar a sua reserva ovariana. A primeira é através de um exame de sangue chamado hormônio antimuleriano. Esse hormônio é um indicativo da nossa reserva ovariana. Então, para cada idade, a gente tem aí um parâmetro específico. Que o que acontece? A mulher ela já nasce com a reserva ovariana dela. Então, a mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ter durante toda a sua vida. Diferente do homem, que a cada dia está produzindo novos espermatozoides, nós mulheres não. Então, esse exame nos mostra como que está a nossa reserva ovariana, se está compatível com a nossa idade, se está acima do esperado, e se estiver muito acima, também não é muito bom, porque pode ser alguma suspeita de síndrome dos ovários policísticos, e se estiver muito abaixo, já mostra que, estamos aí num processo de perda ovariana mais acelerado do que é o esperado para a sua idade. A gente considera baixa reserva ovariana quando o hormônio antimuleriano ele dá abaixo de 1,1. Tá? Mas sempre o mais importante é avaliar o comparativo com a sua idade. A segunda forma da gente avaliar a sua reserva ovariana é através do ultrassom. A gente faz um ultrassom transvaginal e a gente vê os folículos lá que tem em cada ovário. Abaixo de 5 folículos é considerado uma baixa reserva ovariana. A gente sempre nunca olha só um exame isolado, a gente sempre olha o todo. Então, a gente vai fazer o antimuleriano, vai fazer o ultrassom e aí vai comparar os dois. E isso nos mostra a quantidade, né? Mais ou menos aí quantos óvulos, quantos folículos a mulher tem. Não tem relação com a qualidade. Então, a quantidade ela está muito relacionada com a idade da mulher. A qualidade também, mas não só isso. A qualidade vai entrar muito a questão do estilo de vida para melhorar ou para diminuir. E aí, o que é importante da mulher fazer quando ela decide congelar os óvulos é a gente fazer o acompanhamento de alguns ciclos com ultrassom. Por quê? Porque nós mulheres, nós temos as ondas foliculares. Então, nós temos, como é uma onda, nós temos a parte alta da onda e a parte baixa da onda. A parte alta da onda é quando a gente tem mais folículos. A parte baixa é quando nós temos menos folículos. Se eu decidir agora, próximo ciclo vou fazer meu congelamento dos óvulos. Nunca fiz um ultrassom, nunca fiz nada. Eu vou lá e aí começo a fazer e aí eu tenho 6, 7 folículos. Eu não sei se esses 6, 7 folículos, eles estão numa boa onda folicular ou numa baixa onda folicular. Porque é o primeiro exame que eu estou fazendo, a primeira ultrassom que eu estou fazendo, então eu não tenho essa noção. E às vezes eu vou lá, invisto um dinheiro, invisto meu tempo, minha saúde, meu emocional para isso, e eu poderia ter potencializado esse resultado. Eu vou dar meu exemplo aqui, eu já fiz 3 ciclos acompanhando com ultrassom. Em um ciclo, eu estava com 9 folículos, que para o meu antimuleriano não é considerado muito ideal, porque eu teria potencial para mais. Já no outro ultrassom que eu fiz, eu estava com 13 folículos. Então, já mostrou que eu estava numa boa onda. Então, esse ciclo seria um bom ciclo para eu começar a estimulação. Não num ciclo com uma baixa onda folicular. Então, por isso que antes do congelamento é importante alguns ciclos a gente fazer o acompanhamento com ultrassom para ir acompanhando quando estamos numa boa onda folicular ou numa baixa onda folicular e entender. E aí sim decidir qual que é o melhor momento, qual que é o melhor ciclo para a gente começar o uso de todos os medicamentos, começar o congelamento de fato. O que é importante também? A gente precisa aí investigar, analisar um trio muito importante para o congelamento, que é o médico, que né, a gente vai escolher, que é o médico especialista em reprodução humana, a clínica onde vai ser feita
a punção, né, vai ser retirado esses óvulos, e o embriologista, que é quem vai manipular esses óvulos. Então, muitas vezes a gente acaba escolhendo pelo médico, porque viu no Instagram, porque já ouviu falar sobre ele, ou porque tem alguma conhecida que já fez. Mas tão importante quanto o médico, que vai nos passar os medicamentos que nós vamos usar, é a experiência dele, óbvio, porque a punção, gente, o folículo, ele é minúsculo, né? Muito pequeno. Então, quanto maior destreza, quanto mais experiente for o médico para fazer a captação, para fazer a retirada desses folículos, maiores são as chances de sucesso. E tão importante quanto o embriologista, quem vai manipular esse óvulo para que eles fazem uma limpeza, né, porque vem algumas outras células juntos na punção, como células de sangue, e aí ele faz essa limpeza e faz a análise dos óvulos para dizer quais são óvulos maduros e quais óvulos não são maduros, que a gente fala que são óvulos imaturos, que eles não vão servir para uma futura fertilização e uma futura gravidez. Então, esse trio, ele é muito importante. E aí, gente, como que é o procedimento em si, né? Menstruei hoje. E aí, é decidido que nesse ciclo, né, teoricamente, é o ciclo que eu vou fazer a minha punção, o meu congelamento dos ovos. Então, eu menstruei, vou avisar meu médico. Doutor Gustavo, minha menstruação desceu hoje. Ele vai falar, então, Karina, hoje ou amanhã, no mais tardar, primeiro ou segundo dia do ciclo, você vai fazer um ultrassom pra gente ver quantos folículos você tem, pra vermos se você está numa bonda folicular ou não. Vou lá, fiz ultrassom. Deu 5, 6 folículos? Você fala, não, a gente não tá numa bonda folicular, não vamos estimular nesse ciclo, vamos deixar pro próximo. Ou ao contrário, fui lá, tô com 13, 14, 15 folículos, show, bonda folicular, começamos com os medicamentos. A maioria dos medicamentos são injetáveis, são hormônios que a gente injeta na barriga, porque a gente quer potencializar esse processo. Então, num ciclo natural, eu teria aí o crescimento de um folículo, para ser o folículo dominante e ovular. Ali eu quero que todos esses 13 folículos, 15 folículos que apareceram no começo desse ciclo, cresçam. Então, eu preciso dar muito hormônio para eles se alimentarem e para eles crescerem. E aí eu vou fazendo ultrassom, conforme o médico vai mandando aí, a cada 2, 3 dias eu faço um ultrassom para ir vendo como que tá o crescimento desses folículos. Lá pelo 9º, 10º dia do ciclo, o médico avalia com mais critério, porque os folículos, em teoria, eles já cresceram muito e já estão muito próximos de uma possível ovulação. E aí a gente vai entrar com outro medicamento para estimular a ovulação, só que antes de ovular, o médico vai fazer a punção, ele vai fazer a retirada desses folículos. Essa retirada, ela é feita via vaginal e precisa de sedação, uma sedação que na veia e através da sedação nasal. O procedimento em si é em torno de uns 30 minutos. É colocada uma agulha, né, pelo seu canal vaginal, e aí vai passar para ir lá no seu ovário e tirar esses folículos, e essa agulha está presa num ultrassom, que é como o equipamento do ultrassom que a gente faz o ultrassom transvaginal. Mais ou menos assim, só que com uma agulhinha na ponta para ir lá retirar esses folículos. Então, o procedimento em si, você fica sedada, você não sente nada. E depois o médico vai falar quantos óvulos tinham, porque o que acontece. E aí, assim, só para finalizar aqui, então, antes de eu ir para outro ponto, é feito o procedimento e aí acabou essa parte do congelamento dos óvulos, porque aí ele retirou os seus óvulos, eles vão pro laboratório, o embriologista vai fazer essa separação e aí ele vai falar, conseguimos tantos óvulos maduros e eles vão pro tanque de nitrogênio, onde eles ficam congelados. E aí, o que acontece? O que pode dar errado? Né? A mulher ter poucos folículos, o folículo é a casinha do ovário. O folículo é a casinha do óvulo, é onde o óvulo fica dentro. E aí a gente vê no ultrassom o folículo, mas não dá para saber se tem um óvulo maduro dentro ou não. Então a gente vê lá os folículos e aí a primeira coisa que pode dar errado é você ter poucos folículos. A segunda coisa que pode dar errada é você ter um número bom de folículos, mas poucos óvulos maduros. Isso você só vai descobrir depois da punção. Que aí o embriologista vai fazer essa análise e aí vai aparecer, olha, dos seus 15 folículos nós tínhamos 9 óvulos maduros. 5 óvulos maduros. Já aconteceu de paciente não ter nenhum óvulo maduro. E essa relação é principalmente influenciada pelo nosso estilo de vida. Então, por isso que é muito importante a questão da alimentação, da suplementação, dos chás, da acupuntura, atividade física, o dormir cedo, o escaldapés, porque isso vai ajudar na qualidade desse óvulo, vai ajudar a maturar, a amadurecer esse óvulo e que ele tenha qualidade. Então, é muito importante isso. Dependendo, a gente tem uma perda aí dos óvulos quando a gente coleta. Digamos, coletamos aí, né, foi feita a coleta de 15 folículos, e aí desses 15 folículos tínhamos 14 óvulos e 13 eram maduros. Então, a gente vai tendo um pouco essa diminuição
que a gente costuma falar dessa escalada da fertilidade, então sempre tem um pouquinho essa perda. E aí fui lá, congelei meus óvulos. Na hora de descongelar esses óvulos, eu ainda posso ter uma perda. E aí essa perda está muito relacionada conforme a idade que a mulher faz o congelamento. Quanto mais nova ela faz o congelamento, menor é essa taxa de perda. Quanto com mais idade ela faz, maior é a taxa de perda. Mas também não é nada muito absurdo assim. Você vai perder 1, 2 óvulos aí no congelamento, quando você escolhe uma clínica muito boa, tá? Um laboratório muito bom que está fazendo todo esse processo. E também o que pode dar errado é do seu corpo não responder ao medicamento que o médico te passou. Ele vai criar um protocolo aí com alguns hormônios e como você nunca usou esses hormônios nessa quantidade, não tem como a gente saber como o seu corpo vai responder. E aí, às vezes, o seu corpo não responde muito bem, não tem esse crescimento esperado dos folículos, ou eles começam a crescer de maneira muito desordenada, que o ideal é que todos eles cresçam, mas que eles cresçam em tamanho muito próximo, que aí sim a gente tem uma chance maior de ter óvulos maduros. Então, outra coisa que pode dar errado é eles crescerem, o seu corpo não responder muito bem ao medicamento, e eles crescerem de maneira desordenada e a gente não consegue aproveitar todos esses folículos. Deixa-me ver aqui mais o que temos. E aí, outra coisa também que aparece em relação ao medo do uso dos hormônios, porque sim, a quantidade, a dosagem do hormônio usado é muito grande. Mas assim, se assemelha muito a uma TPM mais intensa que nós temos. Então pode aparecer a dor de cabeça, o inchaço. E aí, gente, o inchaço, assim, não é nem um inchaço absurdo. É aquele inchaço que, assim, a gente tem sair e jaquei, comi um monte, bebi um monte e tal. A gente depois fica inchada, não fica inchada só um dia, a gente fica vários dias ali inchada. Então, o inchaço é mais ou menos condizente a isso. Pode dar uma leve sensibilidade nos seios, a ansiedade aumenta, mas por conta não só do medicamento, mas também de todo o processo em si. E aí aumenta a fome, a gente acaba comendo mais. Então, tem sim esses efeitos indesejáveis, porque a gente está usando hormônio. Mas são efeitos controláveis, não é nada assim que acaba com a gente. E os medicamentos, eles são usados aí por, vamos colocar, uns 12, 15 dias, 2 semanas no máximo, assim, você vai estar usando esses medicamentos. E aí, depois da punção, você não usa mais nada de medicamento e até a sua menstruação descer no próximo ciclo, você já ficou limpa desses hormônios, você já não está mais sofrendo a influência deles. E o que pode acontecer depois da punção? Como a punção é feita com uma agulhinha na ponta do ultrassom para retirar os seus folículos, você pode sentir um leve desconforto e um pouquinho de sangramento, assim, nenhum sangramento excessivo, nenhuma dor também muito excessiva. É só aquele desconforto porque, sim, a gente teve ali uma intervenção mecânica e aí a gente pode ter esses desconfortos pós-punção, mas que também o médico já vai passar algum medicamento, você pode fazer uma bolsinha aquecida ali embaixo do ventre, se resguardar depois disso, no máximo 1, 2 dias você já fica zeradinho. Outra orientação que é importante é que os médicos pedem para que não seja feita atividade física, principalmente as mulheres que têm uma boa resposta ao tratamento, têm muitos óvulos, porque o nosso ovário ele aumenta muito de tamanho, porque no ciclo natural, quando a gente tem um folículo grande, vamos colocar um folículo de 20 milímetros, com a estimulação ovariana para o congelamento dos óvulos, ou até mesmo para a FIV, a gente tem aí 10, 15, 20 folículos de 20 milímetros. Então, o nosso ovário aumenta muito. E aí, o inchaço também vem por conta disso, por uma questão física, que o ovário aumentou de tamanho. E aí, os médicos pedem para que a gente não faça atividade física pelo próprio desconforto. E como o ovário está muito grande, tem o risco de uma torção ovariana. Esse ovário, ele se torce e aí a gente perde o ovário. Então, o recomendado é assim, leve caminhadinha, porque a gente quer mexer o corpo por causa do inchaço e até pela questão emocional, mas tem uma atividade física muito intensa, porque tem sim esse risco, tá? E aí também, outra pergunta que veio mas Karina, tá, e aí congelei esses óvulos, e se eu não quiser usar depois, ou se eu não precisar, se eu engravidei naturalmente? Porque também assim, né, gente, não é porque nós congelamos os óvulos que quer dizer que a gente não possa engravidar naturalmente, muito pelo contrário. Depois do congelamento é vida normal, e sim, né, tem chance de engravidar naturalmente. E aí, engravidar naturalmente, eu não quero mais usar esses óvulos. O que eu posso fazer com eles? Uma opção é descartá-los, jogar realmente eles fora. E não tem essa preocupação, gente, porque o óvulo, ele é uma célula, assim, é como um cabelo, é como um pelo que a gente tira, um cílio. O óvulo não é uma vida, diferente do embrião, que depois que ele foi fertilizado com o espermatozoide, sim, ele é uma vida. O óvulo não é. O óvulo, ele é só uma célula, então você pode descartar. Você pode doar para pesquisas, ou você pode doar para outra mulher, mas essa doação para outra mulher vai depender da sua idade, da idade em que você fez o congelamento. As clínicas, eles colocam um limite de idade, porque a gente sabe que a idade é um fator que vai determinar também a qualidade desses óvulos. E aí, quanto mais nova você for, maiores são as chances de você poder ser uma doadora de óvulos também.
Ah, tá. E aí, agora, então, pra fechar aqui, outro ponto que apareceu que muita gente falou, nossa, Karina, mas é muito dinheiro, é muito caro, eu não tenho esse dinheiro agora. É, nunca pensei em investir esse dinheiro nisso. E realmente eu concordo com tudo isso, porque é um investimento alto. Mas quantas vezes a gente investe esse mesmo valor em outras coisas? Por exemplo, um carro, uma viagem, uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação. E por que a gente não investe no sonho da maternidade? A gente foi, acho que nós somos tão orientadas ao planejamento profissional e tão desorientadas ao planejamento da maternidade que essa hipótese nunca foi levantada, mas que ela é super válida. A gente faz o planejamento financeiro para quase tudo que a gente vai comprar, principalmente essas coisas mais caras. Por que não fazer esse planejamento para a maternidade? E a gente, às vezes, acaba pegando empréstimo para fazer alguma das coisas que a gente quer. E aí, por que não pegar um empréstimo nesse momento para fazer seu congelamento e depois você paga os seus óvulos? A gente planeja tudo nessa vida, mas a maternidade a gente não planeja, a gente só espera acontecer. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Porque muitas das minhas pacientes não tiveram essa orientação quando elas eram mais novas. E que eu tenho certeza que se elas pudessem voltar no tempo e receber esse vídeo, elas teriam ficado extremamente gratas por saber que existe essa possibilidade e que elas podem ter esse controle de planejar e de falar, não, então eu vou me preparar para a maternidade agora, não quero ser mãe agora, mas vou colocar essa reservinha de esperança aqui e vou continuar minha vida profissional e depois eu volto para esse plano da maternidade. Então, o planejar, gente. É a tal da prioridade, né? Que eu sempre falo assim, a gente prioriza o que é importante pra gente. Então, se nesse momento pra você faz sentido, assim, não quero engravidar agora, mas sim, quero engravidar em algum momento, olha com carinho essa possibilidade do congelamento dos óvulos, se planeja para isso. E saiba que o sonho da maternidade é tão importante quanto o sonho profissional, o sonho de comprar um carro, o sonho de uma viagem e merece esse olhar de atenção, esse olhar de carinho. E bom, gente, tô olhando aqui, acho que eu respondi todas as dúvidas que surgiram, mas se ficarem outras dúvidas, se surgirem outros questionamentos, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou respondendo nos comentários, ou quem sabe eu faço mais um vídeo para responder sobre isso. Eu vou continuar compartilhando aqui, lá no Instagram, toda essa minha jornada para congelar os meus óvulos. Estou cada vez mais perto de chegar esse momento, e quando eu estiver fazendo toda a parte do ciclo mesmo, que vai ser do congelamento, óbvio que eu vou estar compartilhando tudo aqui com vocês. Só lembrando então que toda quinta-feira sai um vídeo novinho para vocês, e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Beijo no seu coração. Tchau!